Numa tarde fria de outubro de 1984, na pequena e tranquila cidade de Queensville, Ontário, uma criança desapareceu sem deixar rastros. Christine Jessup, de apenas 9 anos, estava sozinha em casa quando desapareceu misteriosamente. O que começou como um caso de criança desaparecida, logo mergulhou a comunidade em um pesadelo profundo, um mistério perturbador que revelaria segredos sombrios, erros policiais catastróficos e um assassino escondido à vista de todos. Durante décadas, a verdade permaneceu enterrada sob camadas de suspeitas mal direcionadas, evidências desaparecidas e uma justiça falha. Mas o destino, impulsionado por avanços científicos e persistência incansável, estava prestes a mudar o rumo dessa história. Felizmente, o verdadeiro responsável por levar a pequena Christine foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Queensville é uma pequena cidade canadense tranquila e pacífica, situada próxima a um lago. Com uma população de cerca de 600 pessoas, Queensville era considerada muito segura, até que, em 1984, a pequena cidade foi cenário de um ato que chocou os moradores e cobriu a cidade com uma sombra de medo e insegurança. Nesse ano, naquela cidade, vivia a família Jessup, constituída pelo casal Robert e Janet Jessup, o filho Kenneth, nascido em 1969, e Christine, nascida no dia 29 de novembro de 1974. Christine, que em outubro de 1984 estava com 9 anos de idade, gostava de passar tempo ao ar livre, com amigos, andar de bicicleta e jogar beisebol. Ela também tinha um grande amor pelos animais. Certa vez, um morcego entrou em seu quarto e, ao contrário do restante da família, ela não teve medo. Muito pelo contrário, disse que queria ficar com ele como animal de estimação. O que a família Jessup não sabia era que, muito em breve, a corajosa Christine seria levada para longe deles para sempre. A manhã de 3 de outubro de 1984 começou como mais um dia difícil na família Jessup. Difícil porque o patriarca da família, Robert, estava na prisão. Ele foi preso devido a fraude e estava cumprindo uma pena de prisão em regime fechado. Naquela manhã, 3 de outubro, o plano de Janet era ir visitar o marido na prisão na cidade de Toronto. Visita esta que Janet já estava planejando há semanas. Christine acordou cedo, como de costume, e começou a se preparar para ir para a escola. Entretanto, ela ouviu um ruído estranho, algo semelhante a um gemido de dor. A menina de 9 anos caminhou, seguindo a direção do som, que a levou até a cama de seu irmão. Kenneth estava na cama, gemendo devido a uma forte dor de dente. Janet, então, teve que fazer uma alteração em seus planos. Ela levaria Kenneth ao dentista na cidade de Toronto e, a seguir a consulta, iria visitar o seu marido na prisão. Janet chamou Christine para lhe dizer: Christine, como eu já venho dizendo há semanas, hoje eu vou à prisão visitar o seu pai. O Kenneth vai comigo porque ele já é um rapaz de quase 15 anos. Mas você ainda é muito nova para ir a um lugar como aquele. Assim sendo, depois da escola, você vai ficar aqui em casa sozinha. Lembra-te de tudo que eu te ensinei e porta-te bem. Nós vamos voltar cedo, antes da hora do lanche. Apesar da pouca idade, Christine já havia ficado sozinha outras vezes, pois a sua mãe, além de não ter outra alternativa, considerava Christine muito independente e achava que ela sabia se cuidar. Naquele dia, ainda na escola, Christine combinou de encontrar sua melhor amiga depois que ambas chegassem a casa. A menina pegou o ônibus escolar, que a deixou a poucos metros de sua residência, e poucos minutos depois, sua amiga chegou ao parque, onde elas haviam combinado de se encontrar. A amiga sentou-se e esperou por Christine, mas o tempo passou e ela não apareceu.
A amiguinha, então, esperou mais um pouco e decidiu voltar para casa. Ela pediu autorização para sua mãe para usar o telefone e tentou ligar para a casa de Christine, mas ninguém atendeu. Enquanto isso, a mãe de Christine e o seu irmão retornaram para a residência. Janet logo percebeu que a filha não estava lá, embora fosse evidente que ela havia voltado da escola. Sua mochila estava no quarto, as correspondências haviam sido retiradas da caixa de correio e estavam sobre um aparador que ficava no corredor. Janet chamou por Christine e a procurou pela casa, mas a menina não estava no interior da residência. Além da ausência da filha, algumas coisas pareciam estranhas. A bicicleta de Christine estava jogada do lado de fora com o pedal danificado. Christine era extremamente cuidadosa com suas coisas e sempre cuidava bem da sua bicicleta, razão pela qual sua mãe achou estranho ela tê-la deixado daquela forma. Além disso, seu casaco estava pendurado em um cabide alto, onde Christine não conseguiria alcançar sozinha. Apesar disso, Janet inicialmente não se preocupou. Ela julgou que a filha havia saído para brincar, como fazia com frequência, e decidiu esperar. Cerca de 1 hora depois, com o anoitecer chegando, a sua mãe começou a se preocupar. Embora Christine fosse independente, ela sempre avisava onde ia. Janet começou a ligar para os pais dos amigos da filha, esperando que ela estivesse com algum deles. Mas todos diziam que não a tinham visto depois da escola. Ao ligar para a melhor amiga de Christine, a menina contou que elas tinham combinado de se encontrar no parque depois da aula, mas Christine não apareceu. Percebendo que ninguém a tinha visto, mãe e filho saíram pelas ruas à procura de Christine. Dado o tamanho pequeno da cidade, eles rapidamente checaram todos os lugares onde Christine costumava ir, mas ainda assim não a encontraram. Por volta das 19 horas, ainda sem notícias, Janet decidiu ligar para a polícia. Para o departamento de polícia local, casos como esse não eram incomuns. Geralmente envolviam crianças que não se davam conta do passar das horas enquanto estavam brincando, ou então tinham se escondido após alguma briga. Na maioria das vezes, as crianças eram encontradas rapidamente, sem necessidade de grandes investigações. Desta vez, no entanto, os policiais organizaram uma busca e pediram ajuda aos moradores. Dezenas de pessoas responderam prontamente e saíram pelas ruas da cidade à procura de Christine. Ao falar com os comerciantes locais, a polícia descobriu que a menina havia passado por uma pequena loja entre sua casa e o parque, onde comprou balas, mas o que aconteceu depois permanecia um mistério. Não havia câmeras de segurança na época, o que impedia a reconstituição precisa dos passos da garotinha. Acreditava-se que ela havia ido até a loja minutos após ter chegado da escola. A busca continuou durante a noite, mas Christine não foi encontrada. No dia seguinte, mais pessoas se juntaram aos esforços e a polícia começou a receber diversas pistas. No entanto, nenhuma delas foi útil. A maioria dos relatos dizia ter visto uma menina parecida a Christine andando na rua ou dentro de um carro, mas nenhuma dessas possíveis testemunhas tinha a certeza de que a menina vista era Christine. Nos dias seguintes, os investigadores passaram a suspeitar de um possível sequestro. Janet também estava certa de que a filha jamais fugiria de casa. Era improvável que Christine passasse despercebida, especialmente em uma cidade tão pequena. Ali, todos sabiam do seu desaparecimento e, por essa razão, a suspeita era de que Christine tinha sido levada à força para longe dali. Na busca por evidências que pudesse levá-los ao seu paradeiro, os policiais revistaram a casa da família. Entretanto, essas buscas foram feitas de forma amadora. Policiais entraram na casa para examinar pertences. Eles não buscaram por impressões digitais, além do que permitiram que vizinhos e amigos da família entrassem na casa antes que uma análise adequada fosse realizada, o que poderia ter comprometido provas importantes. Como mencionado, no momento do desaparecimento, o pai de Christine estava preso. Semanas antes, ele havia sido condenado por fraude. No dia do desaparecimento, a mãe e o irmão tinham ido visitá-lo após uma consulta no dentista. E nesse momento da investigação, um evento surpreendente aconteceu relacionado à prisão do pai de Christine. Quando a teoria de sequestro se fortaleceu,
o pai da menina foi libertado para se reunir com a família e se juntar às buscas. E assim ele fez. Unidos pela dor e pelo desespero, Robert e Janet uniram-se a amigos, familiares, vizinhos e desconhecidos. Toda tentava encontrar a menina de 9 anos. Entretanto, dias foram passando e as buscas continuaram por semanas, mas sem sucesso. A área de busca foi expandida para incluir campos e florestas ao redor da cidade, mas nada foi encontrado. Todos os dias, policiais e civis saíam e buscavam por algum sinal de Christine. E isso continuou ao longo de 3 meses, até o dia 31 de dezembro. Enquanto todos se preparavam para celebrar a chegada de 1985, a família de Christine não tinha motivos para celebrar. A garotinha continuava desaparecida e, apesar dessa esperança estar diminuindo, a sua família agarrava-se à possibilidade de encontrá-la com vida. Naquele dia, um homem da cidade de Sunderland, localizada a 56 quilômetros de Queensville, saiu à procura de seu cachorro que havia fugido. Andando por uma área de floresta atrás de sua casa, algo chamou sua atenção. Ali estava uma pilha de entulhos. Ele resolveu se aproximar e investigar o que tinha sido descartado. Para sua surpresa, ele se deparou com um corpo humano. O homem imediatamente voltou para casa e ligou para a polícia. Apesar do avançado estado de decomposição, os policiais conseguiram fazer a identificação assim que chegaram ao local. Isso porque ao lado da pessoa encontrada estava um pequeno gravador com um pedaço de papel onde estava escrito o nome: Christine Jessup. O gravador havia sido dado a Christine na escola no mesmo dia em que ela desapareceu, e os policiais imediatamente concluíram que a vida de Christine fora tirada de forma intencional. Algumas de suas roupas, incluindo a sua calça e a sua roupa íntima, estavam ao lado do corpo, enquanto o restante das vestes ainda permanecia nela. O corpo da pequena Christine foi submetido a uma análise pós-mortem, através da qual o médico legista classificou a sua morte como homicídio. A causa foram múltiplas perfurações e também foram encontradas diversas escoriações. Especialistas concluíram que ela havia sido estupro e encontraram material biológico em sua roupa íntima. Contudo, como mencionado, esse caso aconteceu em 1984, cerca de um ano antes da primeira vez na qual uma análise de DNA foi utilizada na resolução de um caso criminal. E assim sendo, o sêmen encontrado na roupa íntima de Christine não foi usado para identificar o autor dos atos. Os investigadores acreditavam que a vida de Christine havia sido tirada em outro local e, posteriormente, ela foi levada até o local onde foi encontrada. E um fato chamou a atenção dos policiais. Eles se questionaram por que o algoz tinha dirigido 56 quilômetros para abandonar a menina próximo a outra cidade, especialmente quando havia tantos campos e florestas nos arredores de Queensville. Os detetives teorizaram que o autor dos atos talvez tinha alguma ligação com aquela região e escolheu aquele local por lhe ser familiar. Os investigadores também suspeitavam que o responsável morava em Queensville e conhecia Christine, já que todos os indícios sugeriam que ela havia saído com ele de forma voluntária. Os investigadores questionaram os pais de Christine se eles desconfiavam de alguém, mas eles afirmavam que não pensavam em ninguém específico. A polícia entrevistou quase todos os moradores da cidade, investigou várias pessoas com antecedentes criminais e seguiu diversas pistas. Mas eles não conseguiram ligar ninguém ao ocorrido. Durante semanas, a investigação permaneceu sem nenhuma pista promissora. Entretanto, no dia 14 de fevereiro de 1985, tudo mudou. Como nada de novo havia surgido, os detetives resolveram voltar à casa da família Jessup para falar com a mãe de Christine. Eles lhe perguntaram novamente se ela conseguia pensar em alguém que parecia suspeito. Eles lhe pediram para dar qualquer nome, pois, mesmo que para ela a força da suspeita não fosse evidente, sua intuição materna poderia ajudá-los a encontrar o verdadeiro culpado. E encontrar provas que provassem a sua culpa
era trabalho deles, dos policiais. Tudo o que ela tinha que fazer era dar um nome. Ao ouvir isso, Janet dessa vez relatou algo estranho relativamente aos seus vizinhos. A família Morin morava ao lado da casa dos Jessop e era bem respeitada na cidade. O chefe da família tinha uma pequena empresa e era conhecido por ser capaz de consertar praticamente qualquer coisa. Os moradores de Queensville frequentemente buscavam sua ajuda e ele era visto como um homem de honra e de palavra. Ele tinha 6 filhos adultos que o ajudavam no negócio. Um deles era Guy Paul Morin, de 25 anos, que ele ainda morava na casa dos pais. A mãe de Christine lembrou-se de alguns comportamentos estranhos da parte de Guy Paul. Mesmo com a mobilização de quase todos os habitantes da cidade na busca por Christine, Guy Paul não saiu para procurá-la. Isso foi muito estranho, porque ele era seu vizinho de porta. E ele também não foi ao funeral. Janet acrescentou que Guy Paul era quieto e reservado, tinha poucos amigos e uma namoradinha, mas ao contrário do resto da família, que era sociável, o rapaz de 25 anos mantinha-se isolado. Guy Paul tinha uma paixão, que era tocar clarinete, e esse detalhe chamou a atenção dos detetives, pois, como mencionado, Christine estava com um gravador no momento do seu desaparecimento, e o mesmo foi encontrado ao lado de seu corpo. Os detetives especularam que Guy Paul poderia ter usado a música como pretexto para conversar com Christine e atraí-la. Além disso, ela o conhecia desde sempre, já que ele morava a poucos metros de sua casa desde que ela havia nascido. Os detetives foram falar com Guy Paul e perguntaram o quanto ele conhecia Christine. O rapaz respondeu que os dois mal haviam conversado, exceto por uma vez, quando o cachorro dela fugiu e ele ajudou a procurá-lo. Quando questionado sobre onde estava no dia do desaparecimento, ele afirmou que estava trabalhando a cerca de 48 quilômetros de distância. Ele saiu do trabalho por volta das 15h30, depois passou no supermercado, foi a um posto de gasolina abastecer o carro e chegou em casa por volta das 17 horas. Finalmente, o detetive perguntou o que ele achava de Christine. E Guy Paul respondeu que ela era uma criança doce, mas fez um comentário estranho. Ele disse que às vezes as crianças cresciam e se tornavam corruptas. Isso despertou suspeitas nos policiais, que começaram a verificar o seu álibi. Janet havia regressado à casa às 16h10. Os detetives checaram o horário de trabalho de Guy Paul e descobriram que ele havia encerrado seu expediente às 15h32. Isso significava que, mesmo dirigindo direto até a casa de Christine, ele não chegaria antes da mãe dela voltar, quanto mais tendo ido ao supermercado e ao posto de combustível. E outras verificações confirmaram que ele de fato havia passado no supermercado e no posto de gasolina, o que levou cerca de meia hora. A sua família também confirmou que ele havia chegado à casa por volta das 17 horas e foi diretamente para o seu quarto para dormir, pois estava extremamente cansado do trabalho. Com base nesses dados, parecia que Guy Paul não teve tempo suficiente para sequestrar Christine. No entanto, os investigadores consideraram a possibilidade de que sua família estivesse enganada quanto ao horário ou até mesmo mentindo para cobertá-lo. Os detetives revistaram o carro de Guy Paul e no porta-malas deste encontraram várias fibras de tecido que foram enviadas ao laboratório para serem analisadas. Especialistas realizaram uma análise microscópica e concluíram que as fibras não podiam ser descartadas como pertencentes ao suéter que Christine usava no dia do seu desaparecimento. Vários fios de cabelo encontrados no corpo da menina também foram considerados microscopicamente semelhantes aos de Guy Paul. Na época, os especialistas só podiam comparar microscopicamente os fios e identificar semelhanças ou diferenças óbvias. Por fim, a polícia consultou um criminal profiler do FBI, que, com base nas informações disponíveis, elaborou um perfil comportamental do algoz de Christine. O especialista sugeriu que o suspeito era um homem de Queensville com idade entre 19 e 26 anos e com histórico de crimes como incêndio criminoso ou voyeurismo. O perfil incluía outras características, mas os detetives optaram por focar apenas
mas que se encaixavam com o perfil de Guy Paul. Ele não tinha antecedentes criminais nem má reputação e correspondia a menos da metade do perfil traçado. Mas isso foi irrelevante para a polícia, pois eles já estavam convencidos de que Guy Paul era o culpado. No dia 22 de abril de 1985, Guy Paul foi preso. Mesmo negando qualquer envolvimento no ocorrido, o rapaz foi colocado na prisão, onde permaneceu aguardando pelo seu julgamento. Os pais de Christine ficaram chocados ao saber que o vizinho mais próximo poderia ser o autor de um ato tão nefasto. No entanto, o principal obstáculo para a acusação era a declaração da mãe de Christine sobre o horário no qual ela tinha chegado à casa, 16h10. Ela dizia ter certeza disso porque, ao entrar na cozinha, olhou para o relógio. Segundo os cálculos da investigação, Guy Paul não poderia ter chegado à casa da menina antes desse horário. Por isso, os policiais continuaram perguntando a Janet se ela tinha certeza da hora ou se poderia estar enganada. Eles insistiram que Guy Paul era o culpado e que apenas o testemunho dela sobre o horário impedia que ele fosse responsabilizado pelo que tinha acontecido com Christine. Eventualmente, Janet admitiu que talvez tivesse chegado um pouco mais tarde, e isso bastou para a polícia. Guy Paul foi então levado a julgamento, durante o qual a promotoria tentou retratá-lo como um rapaz estranho e solitário, cujo comportamento gerava desconfiança entre os moradores da pequena cidade. Eles também insistiram que ele teve tempo suficiente para sequestrar Christine, já que a mãe dela teria chegado mais tarde do que havia afirmado inicialmente. Quanto aos familiares de Guy Paul, que confirmaram o seu álibi, um psicólogo convocado pela acusação alegou que todos demonstravam sinais de o estarem acobertando. Um momento chave no julgamento foi o depoimento de um policial infiltrado que havia sido colocado na cela de Guy Paul. Segundo o agente, o rapaz mencionou detalhes específicos sobre o ocorrido, como, por exemplo, a causa de morte. No entanto, essa informação havia sido divulgada pela imprensa, o que indicava que o rapaz não estava revelando nada novo. O policial infiltrado também afirmou que Guy Paul disse que seu filme favorito era O Iluminado, The Shining, e que durante algumas conversas ele respondeu citando frases do filme. Apesar de Guy Paul continuar afirmando ser inocente, o depoimento do policial infiltrado teve grande impacto no tribunal, somado aos esforços da acusação para retratá-lo como um indivíduo estranho e perigoso, o que reforçou a imagem negativa de Guy Paul aos olhos do júri. Mesmo assim, as provas apresentadas pela promotoria foram consideradas questionáveis e, no fim, o júri não as considerou suficientes para condená-lo. Guy Paul Moran foi considerado inocente e liberado da sala do tribunal. Ao ver o rapaz saindo livre do local, a acusação anunciou que recorreria à decisão imediatamente, insistindo que ainda acreditava que ele era sim o verdadeiro culpado. Mais uma vez, a família de Christine ficou devastada, agora diante da realidade de morar a poucos metros do homem que acreditavam ser o responsável pelo ocorrido com a menina. O pai de Christine afirmou que desde a morte da menina, eles estavam vivendo em um pesadelo, e agora esse pesadelo continuaria. Os moradores de Queensville também ficaram insatisfeitos com o veredito. Muitos acreditavam que Guy Paul era culpado e não queriam que ele continuasse vivendo entre eles. Quando o rapaz voltou para casa, a caixa de correio da família passou a ficar cheia de cartas ameaçadoras e, frequentemente, objetos eram atirados contra a residência. Enquanto isso, a promotoria trabalhava no recurso. Eles argumentaram que o juiz, no primeiro julgamento, não havia explicado claramente ao júri o conceito de dúvida razoável. E isso bastou para que um tribunal superior marcasse um novo julgamento, o que teve início em 1991, 6 anos após a vida de Christine ter sido tirada.
Durante os preparativos, vieram à tona alguns fatos interessantes. Foi revelado que o perito que havia associado as fibras encontradas no carro de Guipault ao suéter de Christine, no momento da análise, usava um suéter da mesma cor e do mesmo tecido. No entanto, na época do segundo julgamento, grande parte das evidências apresentadas tinham simplesmente desaparecido, incluindo as fibras de tecido e vários fios de cabelo encontrados no corpo e na roupa de Christine. E os fatos estranhos não paravam por aí. Vários ossos de Christine e uma bituca de cigarro encontrada perto do corpo também haviam desaparecido. Descobriu-se que essa bituca não tinha sido incluída no conjunto de evidências do caso, possivelmente porque Guipault nunca tinha fumado em toda a sua vida. Apesar dessas questões alarmantes, o novo julgamento seguiu em frente. Desta vez, a principal teoria da promotoria era fantasiosamente bizarra. Eles afirmaram que, quando Guipault estava estacionando o seu carro chegando do trabalho, viu Christine voltando da escola. Ao ver que a menina tinha um gravador em suas mãos, ele pegou no seu clarinete e começou a tocar. Ao ouvir o som da música, Christine teria se aproximado do carro, momento no qual Guipault forçou-a a entrar no veículo, levou-a para um local desconhecido e tirou a sua vida. Essa teoria era visivelmente frágil porque, primeiro, alegava que Christine tinha sido atraída pelo som da música, como na lenda do flautista de Hamelin. Segundo, era evidente que Christine tinha entrado em sua casa, pois ela havia levado a correspondência para dentro e sua mochila estava em seu quarto, assim como seu casaco, que estava pendurado num cabide demasiado alto para ela. Mas, aparentemente, nada disso foi levado em conta, e em julho de 1992, o júri chegou a uma decisão unânime. Guipault foi considerado culpado por ter tirado a vida de Christine. Pouco tempo após a condenação, sua sentença foi anunciada. O rapaz foi condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua. Ele passaria o resto de sua vida na prisão. Diferentemente do ocorrido no primeiro julgamento, na altura de sua condenação, a opinião pública havia mudado radicalmente. Inicialmente, a mídia havia retratado Guipault como um solitário e estranho rapaz, quase que perigoso. Mas, após a revelação dos diversos erros cometidos pelos investigadores, a narrativa teve uma mudança de 180 graus. A imprensa passou a sugerir que Guipault poderia ser inocente e vítima de pura incompetência policial. Após o veredito, um grupo de cidadãos preocupados se uniu para contestar a decisão da justiça. Diante de tamanha pressão, o advogado de Guipault entrou com um pedido de um novo julgamento e, surpreendentemente, conseguiu que seu cliente fosse libertado sob fiança. Essa medida era extremamente rara e foi uma consequência direta da forte comoção pública. Ainda assim, os obstáculos eram grandes. A fiança foi fixada em cerca de $500 mil, forçando os pais de Guipault a hipotecarem a casa, pois essa era a única forma que eles tinham de levantar aquela quantia de dinheiro que permitiria que o filho saísse temporariamente da prisão, enquanto aguardava pelo seu terceiro julgamento. O advogado de defesa solicitou uma análise de DNA na roupa de Christine, que continha material biológico. Tentativas anteriores de analisá-la haviam fracassado devido às limitações tecnológicas da época. No entanto, em meados da década de 1990, os avanços das técnicas empregadas em genética forense permitiram a análise do sêmen encontrado na peça de roupa íntima de Christine. No laboratório de genética forense, foi extraído DNA através do sêmen encontrado na roupa íntima da menina e foi obtido o perfil genético do seu agressor. A seguir, através de uma amostra biológica fornecida pelo principal suspeito, Guipault, também foi extraído DNA e obtido o seu perfil genético. O passo seguinte nessa análise foi fazer uma comparação entre o perfil genético obtido através da amostra criminal e o perfil genético de Guipault. Os resultados mostraram de forma conclusiva que o perfil genético obtido através da amostra criminal não pertencia a Guipault.
Essa revelação causou indignação em todo o Canadá. Nessa altura, Guy Paul já tinha passado 1 ano e meio na prisão e enfrentado vários anos de julgamento. Basicamente, sua vida havia sido arruinada. Tudo isso devido à conduta de policiais que, em vez de buscar a verdade, se concentraram em provar que ele era culpado. Em janeiro de 1995, 10 anos após a descoberta do corpo de Christine, as acusações contra Guy Paul Morin foram retiradas e ele foi declarado inocente. Graças à análise de DNA, todas as acusações feitas contra Guy Paul Morin foram retiradas e ele foi declarado inocente. Mais tarde, ele processou as autoridades e recebeu uma indenização de $1.200.000. Alguns dos investigadores que fabricaram provas contra ele enfrentaram consequências legais e perderam os seus cargos. O caso levou a uma das reformas mais significativas no sistema jurídico canadense, com o objetivo de evitar injustiças semelhantes. Após a libertação de Guy Paul, as autoridades decidiram reabrir a investigação do assassinato de Christine, formando uma nova equipe de detetives. Tendo em mãos uma amostra do DNA do verdadeiro culpado, eles se concentraram em coletar material genético de qualquer pessoa que pudesse estar envolvida no ocorrido. Foram colhidas amostras de DNA de centenas de homens. Através dessas amostras de referência, foram obtidos os respectivos perfis genéticos de todos aqueles homens, e esses perfis foram comparados ao perfil genético obtido através da amostra criminal, mas não houve nenhuma correspondência. Desde então, o caso teve poucos avanços e foi transferido para a unidade de casos arquivados, que o revisava periodicamente, mas também não conseguia identificar novos suspeitos. Um dos maiores desafios era o fato de que a equipe original de investigadores não apenas falhou em conduzir uma investigação minuciosa, como também havia perdido diversas evidências. Na época, eles estavam tão convencidos de que Guy Paul era o autor dos atos que nem sequer consideraram a hipótese de que outros homens poderiam ser suspeitos. A mídia canadense continuou a acompanhar o caso e, após uma publicação específica em um grande veículo de comunicação, jornalistas receberam várias pistas interessantes. Um homem afirmou que o seu pai, em seu leito de morte, havia confessado o assassinato de Christine, enquanto outros apontaram para indivíduos com reputações questionáveis. Os jornalistas repassaram todas essas informações à polícia, mas nenhum dos suspeitos pôde ser vinculado de forma definitiva ao ocorrido com Christine. Em 2019, 35 anos após o assassinato, o caso foi reaberto, desta vez com um novo detetive responsável. Com apenas a amostra do DNA do autor do crime em mãos, ele decidiu utilizar um método relativamente novo, a genealogia genética. Uma técnica revolucionária que tem mudado os rumos de investigações em todo o mundo. O processo começa com a extração de DNA de amostras biológicas encontradas em cenas relacionadas ao caso. Em seguida, esse DNA é convertido em um perfil genético e comparado a perfis depositados em bases de dados públicas compostas por pessoas que voluntariamente fizeram testes para descobrir mais sobre suas origens familiares, traçando conexões entre ramos familiares até encontrarem uma possibilidade concreta de identidade. Voltando ao caso Christine Jessop, como não havia laboratórios no Canadá especializados nesse tipo de trabalho inovador e complexo, o detetive precisou contactar uma empresa nos Estados Unidos e conseguir financiamento com o seu superior. Eventualmente, o pedido foi aprovado e os especialistas começaram a procurar parentes do criminoso usando bases de dados públicas de DNA. Através dessa abordagem, foi possível identificar várias pessoas que eram parentes distantes do dono da amostra, mas investigar todas as árvores genealógicas levaria anos. Os especialistas, então, decidiram cruzar informações sobre todos esses parentes distantes.
o que permitiu restringir a busca. Por fim, eles concluíram que seria necessário examinar as árvores genealógicas de cerca de 400 pessoas para chegar ao dono daquela amostra de DNA. Com todos esses dados, o detetive do caso contactou um colega no Canadá com ampla experiência em análise genética. O colega do detetive concordou em ajudar na investigação com o apoio de sua equipa. E eles começaram a reconstruir as árvores genealógicas de todos aqueles indivíduos que tinham algum vínculo genético com o doador da amostra de sêmen encontrada na roupa íntima da menina. Ele decidiu não compartilhar nenhum detalhe com o detetive para evitar viés ou a possibilidade de induzi-lo ao erro ao considerar o envolvimento de possíveis suspeitos. O especialista e sua equipe trabalharam nessa tarefa por 8 meses, estudando metodicamente várias árvores genealógicas, até se concentrarem em uma em particular. O ancestral mais antigo dessa árvore era um homem nascido em 1804, e os especialistas examinaram cuidadosamente centenas de seus descendentes. Em outubro de 2020, eles identificaram uma família específica e, finalmente, reduziram a busca a um único nome que preenchia todos os critérios do provável assassino. O seu nome era Calvin Hoover. Quando compartilharam essa informação com o detetive, houve uma surpresa. Aquele nome era completamente desconhecido e não tinha aparecido em nenhum momento durante a investigação. Calvin Hoover não aparecia em nenhum dos arquivos do caso, nem em milhares de pistas reunidas ao longo dessas mais de 3 décadas. Mas o DNA apontava para ele, e assim sendo, o detetive iniciou a investigação acerca de Calvin Hoover e logo se deparou com uma surpresa chocante. Ele descobriu que na época do crime, Calvin era um dos amigos mais próximos dos pais de Christine. Na altura do ocorrido, Calvin Hoover tinha 28 anos e morava em Queensville com sua esposa e filhos. Os pais de Christine eram amigos de longa data da família Hoover, e ele, inclusive, estava listado como seu contato de emergência. Poucos dias antes da tragédia, a mãe de Christine havia visitado a casa deles. Quando o investigador informou aos pais de Christine que Calvin Hoover era o principal suspeito, Janet imediatamente lembrou-se de algo que aconteceu na altura do assassinato. Ela disse que poucos dias antes da tragédia, foi até a casa dos Hoover visitar a esposa de Calvin, que era uma de suas melhores amigas. Durante essa visita, ela confessou à amiga que estava muito abalada emocionalmente devido à prisão de seu marido e que iria visitar o marido na prisão. Ela disse que não levaria Christine, pois ela era muito pequena para um lugar daqueles. Isso significava que a esposa de Calvin sabia que Christine estaria sozinha em casa em um dia e horário específico. Calvin, que também estava em casa, poderia ter escutado essa conversa. Christine o conhecia bem e não teria relutância em entrar em seu carro ou acompanhá-lo, já que ele era um amigo próximo da família. O detetive então se perguntou por que o nome de Calvin nunca havia aparecido nos arquivos do caso, considerando sua proximidade com a família. Ao investigar mais a fundo, ele descobriu outro fato curioso. Após a descoberta do corpo, a polícia havia conversado com a esposa de Calvin, que disse não estar em casa no momento do desaparecimento da menina. No entanto, ela acrescentou que seu marido estava em casa cuidando dos filhos pequenos. Aparentemente, os policiais aceitaram o relato da esposa como álibi e sequer interrogaram Calvin Hoover. O detetive precisava apenas confirmar sua culpa, mas enfrentava outro grande obstáculo. Em 2015, Calvin Hoover tirou a própria vida. O detetive, que ainda precisava de uma amostra direta de DNA de Calvin, começou a considerar suas opções. Mortes desse tipo nem sempre são investigadas, e mesmo que o corpo fosse exumado, ele já tinha sido enterrado há 5 anos, e talvez não fosse possível extrair DNA com a qualidade e a quantidade necessárias para a obtenção de um perfil genético. No entanto, o detetive teve sorte ao contactar os especialistas médicos
que haviam examinado o corpo de Calvin. Eles informaram que ainda possuíam 2 tubos com o seu sangue. Rapidamente, as amostras foram enviadas ao laboratório de genética forense, onde os especialistas extraíram DNA e conseguiram obter o perfil genético de Calvin. Ao compará-lo com o perfil genético obtido através da amostra criminal, foi constatada uma correspondência perfeita. Calvin Hoover era, de fato, o responsável pela morte de Christine. Os pais de Christine ficaram chocados com a notícia, pois nunca suspeitaram que o seu amigo íntimo pudesse ser o verdadeiro culpado. Eles também expressaram frustração ao saber que Calvin viveu todos esses anos com sua família sem jamais enfrentar consequências por suas ações. Os parentes de Calvin também ficaram surpresos quando a polícia os informou sobre o seu envolvimento no ocorrido com Christine. Sua esposa declarou que jamais imaginou que o marido pudesse estar ligado ao caso de qualquer forma. Não se sabe com certeza se a esposa de Calvin mentiu conscientemente para protegê-lo ou se realmente acreditava que ele estava em casa naquele dia. Não há provas diretas de que ela tenha participado ou acobertado os atos do marido. O mais provável é que a polícia, em 1984, tenha sido negligente ao aceitar uma explicação não confirmada e não ter sequer interrogado Calvin Hoover, mesmo ele sendo amigo íntimo da família de Christine e estando claramente em posição de ter acesso à menina. Além disso, acerca do local onde Christine foi encontrada, Calvin Hoover tinha, de fato, uma conexão com a região de Sunderland. Ele havia passado parte de sua vida nas redondezas e era familiarizado com aquele trecho em específico. Essa conexão geográfica, negligenciada na investigação original, acabou se tornando mais uma peça do quebra-cabeça que ajudou a confirmar a autoria do crime. O caso de Christine Jessup chegou oficialmente ao fim mais de 3 décadas depois. Com a identificação de Calvin Hoover como verdadeiro responsável, graças aos avanços da genealogia genética, a verdade finalmente veio à tona. Embora Calvin já estivesse sem vida quando seu DNA foi comparado ao encontrado na amostra criminal, sua culpa foi confirmada sem margem de dúvidas. Para a família de Christine, a revelação trouxe uma forma amarga de encerramento, um alívio por finalmente conhecerem a verdade, mas também uma dor renovada por saberem que o verdadeiro culpado esteve tão próximo durante todo o tempo. Para Guy Paul Morin, injustamente acusado e condenado, o desfecho evidenciou as falhas do sistema judicial e a importância de se buscar justiça com responsabilidade. O caso, agora encerrado, deixa um legado de lições que marcaram para sempre a história criminal do Canadá.